E vamos agora para a aula de média harmônica, né? Essa última aula dessa primeira parte aqui de médias. Então, a média harmônica, ela é o quê? Consideremos os números reais não nulos, né? Não pode ter zero, A1, A2 até o AN. A sua média harmônica é o inverso da média aritmética de seus inversos, isto é. Então vamos ver. Inverso da média aritmética dos seus inversos. Então é como se você fizesse a média aritmética normal dos inversos. O que que é o inverso, né? Só para lembrar aí vocês. Imagina que eu tenho só o valor A1. O inverso dele é 1 dividido por A1. É como se você invertesse ele, né? Imagina que ele tem aqui um denominador 1, né? A1 dividido por 1. Se você inverter, vai ficar 1 dividido por A1. Então, olha só para a parte de baixo aqui por enquanto, ó. Você tem os inversos, né? Todos os inversos dos seus valores, ó, 1 sobre A1, 1 sobre A2, até 1 sobre AN, dividido por N, que é quantas vezes eles aparecem, quantos valores você tem, né, na verdade. Então, essa parte de baixo é uma média aritmética simples, né? Uma média aritmética da primeira aula que a gente viu. Só que é uma média aritmética dos inversos dos valores. Beleza. Agora imagina que você pegou essa média aritmética e ainda fez o inverso dela, ou seja, toda ela ficou com 1 lá em cima e toda a média virou um denominador. Por isso que ela é chamada de inverso da média aritmética de seus inversos. Então ela é o inverso, ó, da média aritmética de seus inversos, certo? E aqui é uma equivalência, como a gente viu nas outras aulas, né? A somatória dos inversos, e aqui também já está o inverso da média dos inversos. Inverso da média dos inversos, certo? Vamos para o primeiro exercício para exemplificar bem diretamente. Então, qual a média harmônica de 12 e 36? Bom, a média harmônica de 12 e 36 é a média dos inversos, é o inverso da média dos inversos. Vamos já montar ela direto aqui, ó. Então imagina que você tem o inverso de 12 é 1 sobre 12, e o inverso de 36, 1 sobre 36. Como isso vai ser o inverso, né, tudo isso vai ser dividido por 2 aqui, né, se fosse a média direto. 1 sobre 12 mais 1 sobre 36 dividido por 2. Como ele é o inverso disso, esse dividido por 2, que seria a média aritmética simples, né, ele vai lá para cima. Você inverte ele completamente, né? Então, em vez de ele ficar aqui embaixo, ele vai lá para cima. Então, você pode fazer diretamente isso. 2 dividido por 1 sobre 12 mais 1 sobre 36. Lembrando que esse 2 é da quantidade de valores que você tem, né? Eu tenho 12 e o 36, são dois valores. E aí, para realizar essas contas, eu não vou fazer nessa aula, é uma outra aula, né, que você tem que realizar algumas operações, expressões. Você tem que fazer aqui basicamente o quê, né? Tirar o MMC, né, o mínimo múltiplo comum dessas duas frações, e depois pegar o 2 e dividir pelo seu valor, né? Isso aqui já é operações com frações, é uma outra aula. Se o pessoal tiver dúvida, eu coloco na postagem a videoaula especificamente desse assunto aqui. Então, realizando esses cálculos, você tem que a média harmônica entre 12 e 36 é 18. Vamos para o outro caso aqui agora. E agora é o caso que envolve mais frações ainda, né? Então, se você ainda tem dificuldade com frações, dá uma pausa nessa aula, reforça aí o conceito de fração, as operações com frações, certo? Principalmente soma, subtração e divisão nesse caso aqui. Então, eu quero a média harmônica entre 2 terços, meio e 3 quartos. Vamos montá-las aqui. Olha lá, 3 meios, né? Ele já inverteu, já fez o inverso, né? Porque é a média dos inversos. Então, o 2 terços vira 3 meios, o meio vai virar 2 sobre 1 e o 3 quartos, 4 terços. Assim como nesse daqui, ó, você tinha 12, virou 1 sobre 12. O 36 virou 1 sobre 36. E como são três valores, né? Essa média dos inversos seria dividido por 3. Como eu quero o inverso da média dos inversos, esse 3 daqui de baixo vai lá para cima. Então, mais uma vez, você já pode montar direto, né? Então, 3 dividido pela somatória dessas frações, que vai dar 18 sobre 29 na forma mais simplificada. Resumidamente, uma outra maneira de você calcular a média harmônica é você simplesmente contar os valores que você tem. Nesse caso, eu tenho 2, já coloca 2 em cima. Nesse caso, eu tenho 3, já coloca 3 em cima. E divide pela soma dos inversos. Basicamente é isso.
Então, vou dividir pela soma de 1/12, 1/36. E aqui, dividir pelas somas de todos os inversos, 3/2, 2/1 e 4/3. E aqui, operações com frações, certo? Bem tranquilo. Para quem acompanha aí o material Etapa, tem alguns exercícios adicionais sugeridos também, né? Que são da mesma parte da média geométrica, são os exercícios de 21 a 23, ok? Por hoje é isso.